Olá pessoal, tudo bem? Dias atrás o Congo foi invadido por Ruanda e vários noticiários passaram, transmitiram essa notícia e alguns canais em particular fizeram algumas análises e nesse vídeo a gente vai analisar esse canal aqui que deixou passar algumas coisas importantes em relação a esse conflito. Vamos para o vídeo então. Olá pessoal, hoje vamos falar de um continente que nem sempre eu falo, mas tem sempre muita coisa acontecendo e tem algo muito grave neste momento, à beira de se tornar uma guerra maior, uma guerra que já aconteceu no passado em outros momentos, que é o conflito no Congo. Não especificamente dentro do Congo, mas o que está acontecendo aqui em Ruanda com Congo. Vou explicar para vocês um pouco da história de Ruanda e o que tem aqui acontecendo com o Congo. Só para vocês terem uma ideia, o Congo é muito maior, né? Deu para perceber aqui o tamanho de Ruanda. Ruanda é um dos menores países da África e o Congo é o segundo maior país da África, só fica atrás da Argélia, mas é pouquíssima coisa. Antes o Sudão era maior, mas aí com a divisão do Sudão do Sul e Sudão ficou dividido, ficou menor. Então nós temos a Argélia e o Congo. São países grandes. Pra vocês terem uma ideia, o tamanho do Congo em relação a Ruanda, que é esse paizinho aqui, é 90 vezes maior. E a parte interessante, o surpreendente dessa história, talvez, é que o país agressor é Ruanda, com apenas 13 milhões de pessoas, enquanto o Congo tem 90 milhões de pessoas. Claro, o Congo é um lugar muito difícil de ser governado. Na lista do ranking dos países, estados falidos, para quem não sabe o que é estados falidos, anota aí, para, antes de você continuar o vídeo, coloca aí, faz uma anotação. Próximo vídeo que você tem que assistir, terminando esse, é a geopolítica dos estados falidos. Tem aqui no canal, eu explico o que são estados falidos. Depois que vocês verem a análise desse vídeo, talvez vocês mudem de ideia. O Congo é o quinto pior do mundo. Então você vai ter a Somália, que está aqui, você vai ter Sudão, Sudão do Sul, a Síria e o Congo. Eu não sei qual foi o critério que ele usou para falar dos estados falidos, porque, segundo o PIB per capita e tudo mais, os órgãos internacionais, econômicos internacionais, o Sudão do Sul é o país mais falido, mais pobre do mundo, Burundi é o segundo, a República Centro-Africana é a terceira, o Congo é o quinto, o quarto, Moçambique é o quinto, Níger é o sexto. Eu não sei de onde ele tirou a Síria, a Somália, esses outros países aí. Óbvio que se essa guerra explodir ou esse problema continuar na escala que está, provavelmente o Congo vai cair ainda mais e a Síria, saindo da situação que estava, deve melhorar um pouco, então o Congo tende a piorar. Fora o histórico de guerras e conflitos internos, e tem muita coisa sobre só a história do Congo, que eu não vou explicar aqui nesse vídeo, eu vou contar um pouco de Ruanda e o problema do que está acontecendo aqui na região do leste do Congo, que é a parte, por sinal, que está próxima. Na verdade, o conflito está acontecendo aqui nessa cidade de Goma, que, como vocês podem ver, está muito perto da fronteira com Ruanda, e Ruanda está praticamente tomando a cidade. Pessoal, fazer uma pausa antes de continuar o vídeo. Quero falar para vocês da Surfshark, que é o nosso parceiro. Vamos pular essa propaganda aí, né? Eu não recebo, então vamos pular essa propaganda. Causa desse conflito atualmente. E essa história vai começar em 1994 com o genocídio de Ruanda. E o genocídio de Ruanda é talvez o último genocídio que nós tivemos recentemente, genocídio grande. Estou falando de 800 mil pessoas. Ele começa de onde ele quer começar, né? E para a gente analisar um conflito tão importante, tão sério como esse, tem que começar do começo. E não foi em 1994 que começou o conflito em Ruanda, entre Ruanda e Congo. Para entender o conflito, tem que voltar lá no processo de colonização e independência. Não foi em 1994. Conferência de Berlim, 1884, 1885, que foi a partilha da África entre as potências europeias daquele período. O rei Leopoldo da Bélgica, né, o Congo foi propriedade particular do rei Leopoldo da Bélgica. Estima-se que 10 milhões de pessoas morreram assassinadas pelo rei Leopoldo da Bélgica. Foi lá que eles dividiram a África entre etnias, né? E ali os Tutsis foram apontados como uma etnia dominante superior por algumas características físicas
que era o determinismo biológico daquele período, né? Aí veio a independência do Congo, com o Patrício Lumumba, que foi assassinado em 1961 pela CIA e os Estados Unidos e a Bélgica. Ele era visto como um temor pelo mundo ocidental, porque ele se aproximou da União Soviética na Guerra Fria. Então, esse sofrimento para o povo africano foi colocado pelo colonizador. Pessoas mortas, e isso ocorreu num período muito curto de tempo, foram 100 dias apenas. E a população de Ruanda está dividida entre dois grupos, ou o genocídio aconteceu com dois grupos, claro. Os Hutus, que perseguiram os Tutsis, e isso, durante esses 100 dias, aconteceu pelo país inteiro. As pessoas foram mortas não com armas, não era um exército matando, a população geral, todos os Hutus saíram matando Tutsis, e esses Tutsis, 800 mil pessoas morreram, eles foram mortos com facadas. Facadas, as pessoas saíam na rua matando, esfaqueando os outros. 100 dias, repito, é um espaço muito curto de tempo. Você já tinha tensões no país, você tinha missões de paz da ONU atuando. Tem vários filmes famosos, vários documentários muito interessantes. Um deles se chama The Triumph of Evil, mas talvez vai ser mais difícil vocês acharem, mas o mais famoso é o Hotel Ruanda, que é uma produção de Hollywood que conta um pouco dessa história. Então você tinha tropas internacionais ali e conforme... Ele faz esse sensacionalismo falando dos filmes, né? Mas esconde o cerne da questão, né? A Ruanda antes eram 85% dos ruandeses eram hutus. A divisão dos cidadãos é uma herança colonial. Quando os belgas colonizaram Ruanda no século XIX, classificaram a população de acordo com o grupo que eles pertenciam, né? Teve essa guerra de facão, tudo mais, mas várias milícias hutus, eles receberam armamento, né? Adivinha de quem? De quem que eles receberam armamento? Um pão de queijo para você se você acertar. Da França. E a gente vai ver por quê, mas no final do vídeo, porque a França tem relações diretas aí com esse conflito também. Conforme o conflito foi acontecendo, o Conselho de Segurança ordenou que essas tropas de paz fossem retiradas do país, sobrou um grupo muito pequeno liderado por um general canadense, e esse é tido como um dos grandes fracassos da ONU, porque um genocídio aconteceu, ninguém fez nada, isso foi no meio dos anos 90, 1994, os americanos não quiseram se envolver, eles vinham de uma história na Somália, uma operação... Ele fala que é um fracasso da ONU, mas e a Palestina hoje? Não é um fracasso da ONU também? Né? E se sentir culpado, os países ocidentais jamais vão se sentir culpados desse problema. Ninguém está nem aí. Eles só se sentem culpados quando atrapalha a economia. Né? Eles não querem, não quiseram interferir, porque quanto pior, melhor para eles. Quanto mais estabilizado um país politicamente, mais eles vão poder sequestrar os recursos naturais desses países. Em Mogadishu, que aquele filme Black Hawk Down, Falcão Negro em Perigo, retrata também um pouco dessa história do que aconteceu na Somália e que tirou o estômago, a vontade de alguém interferir. Belgas, europeus, ninguém quis se meter, e talvez uma pequena força ali mais contundente por parte do Ocidente teria evitado. Como eu disse, não era um exército armado, era uma população com facões nas suas mãos, matando indiscriminadamente. Ué, mas se a ONU tem soldados de vários países do mundo, não tem força suficiente para conter esse conflito? Então, além do fracasso da ONU, também é fracasso dos outros países. Incessantemente, num curto período de tempo, talvez isso pudesse ter sido evitado. Essa é uma das grandes críticas que se faz à ONU. Vários dos países envolvidos se sentem culpados. Parte do que nós vamos entender do que está acontecendo aqui e da não ação dos países do Ocidente tem a ver com essa relação de culpa com o genocídio. Não é só isso, tem vários fatores, nunca é só um fator, mas essa história ela mexeu. E, no final das contas, quem acaba ganhando a guerra civil, né, o conflito interno em Ruanda, são os Tutsis, liderados pelo, naquela época, o seu líder, o Paul Kagame, e o Kagame se torna o presidente do país. E ele é presidente do país há mais de 30 anos, ele se tornou um ditador, mudou a Constituição, tem uma aprovação assim de fazer inveja ao Putin, ganha todas as eleições com 98% dos votos, persegue todos... Faz inveja ao Putin e quem mais? Quem mais, né? Mais um pão de queijo para quem acertar, né? Quem são os líderes que eles adoram? Quem são os líderes? Quem são os líderes que o rapaz do canal aí adora? Os seus opositores, criou vários programas de restauração
da identidade nacional do país, onde todo mundo vai para a escola, é obrigado a ter respostas certas sobre as diferenças étnicas e tudo que aconteceu. E os Tutsis são uma minoria no país, mas dominaram o governo, dominaram as instituições e conduziram o país com uma certa ordem, também diferente do resto da África, e Ruanda durante muito tempo, e ainda continua sendo visto assim pelo Ocidente, como um modelo, um caso a ser estudado de sucesso, porque mortalidade infantil caiu 70%, os índices são realmente impressionantes. Claro, não transformou Ruanda na Suíça, mas alguns fazem analogias e brincam que é a Dubai da África, tem atraído investimentos do Ocidente, tem conseguido dinheiro, tem usado dinheiro de órgãos internacionais como o Banco Mundial, o FMI, com projetos que têm começo, meio e fim, e esses projetos são entregues, então esses organismos internacionais usam Ruanda como... Não é bem assim, né? O modelo de aprendizado do FMI e do Banco Mundial, né? Ele é baseado nas condições que eles impõem. É desestatização, uma aparelhagem que beneficia eles e os seus parceiros no sentido nacionalistas, né, as empresas americanas, empresas europeias, e nenhum país do Ocidente é um grande parceiro comercial de Ruanda também não. Em exportação, os Estados Unidos, que é o maior do Ocidente, com apenas 10%. Quênia e Congo e a China são os que recebem mais produtos de Ruanda. E em importação, os principais parceiros é o Quênia, de novo, Uganda, os Emirados Árabes e a China, de novo. FMI e o Banco Mundial, eles foram, na realidade, os financiadores do genocídio que vem acontecendo. um modelo de aprendizado para os outros países da África. Enfim, o país, apesar de ser uma ditadura, ele conseguiu se organizar. E aí, né, trazendo essa história para o problema de hoje, que não começa hoje, porque se esse conflito, essa tensão entre Ruanda e essa região, esse pedaço do Congo, explodir novamente, essa seria a terceira guerra entre os dois países. Não é uma guerra declarada, porque, como eu disse, o Congo também não é um país muito organizado para você falar assim que o governo do Congo tem o domínio total, então não são dois exércitos, mas é um monte de milícias, um monte de grupos financiados. Quem está, por exemplo, atuando pelo lado de Ruanda dentro do Congo é um grupo chamado M23, que é financiado por Ruanda. Ruanda não vai lá com o seu exército, mas ela financia esse grupo. E essa primeira guerra ela acontece em 1996 até 97, depois nós vamos ter outra que vai de 97 até 2003. Mas então, o que estava acontecendo para iniciar esse primeiro conflito? Parte dos Hutus de Ruanda, que estavam cometendo genocídio, fugiram para o Congo. E o Paul Kagame, que é o presidente e era o líder dos Tutsis na época do genocídio, decidiu perseguir. Esses Hutus que fugiram de Ruanda, que fugiram para o Congo, são os Hutus moderados, porque os Hutus radicais, né, é os que praticaram o genocídio. Né? Esses Hutus. E nesse processo, né, dessa primeira guerra, ele persegue e entra e invade o Congo. Claro, não invade o país inteiro, mas ele invade só esse pedaço do leste. Mas ele vai acabar derrubando o ditador que estava no poder desde os anos 60 até 1997. Aliás, naquela época o Congo nem chamava Congo, era o Zaire. E ele derruba o ditador. E depois o conflito volta de novo. Acontece uma segunda rodada, né, da guerra com o mesmo argumento, que é o mesmo argumento de hoje em dia. Então, Ruanda diz que ela precisa controlar e atacar o Congo porque existem Hutus do lado de lá da fronteira que são uma ameaça para sua existência e para sua etnia. Claro, já passou, né, mais de 30 anos do genocídio e não existem só os Hutus de Ruanda que estão ali, mas existem... Na verdade, não foi o Paul Kagame que derrubou o governo do presidente do Congo. Esse presidente do Congo, que ele fala, é o Mobutu Sese Seko, que foi derrubado por Laurent Kabila. O Laurent Kabila ele nasceu no leste do Congo, por isso que ele faz essa relação aí com Ruanda, e o Kabila foi o líder da Aliança das Forças Democráticas para a Libertação do Congo, a ADFLC. E a ADFLC era patrocinado por Uganda e por Ruanda. Em parte ele está certo, mas não bate muito bem a informação que ele passou. Hutus que são do Congo também. Então tem essa disputa étnica entre os dois grupos. E o Paul Kagame usa isso como um argumento. Este não é o único motivo.
porque o Congo é um país muito rico em minerais. E grande parte das exportações de minérios de Ruanda são superiores ao que Ruanda extrai e tem dentro do seu território. Claramente, tem todo um esquema aqui de exploração dos recursos do Congo. E como o Congo é esse país fragmentado, falido, problemático, cheio de milhões. Fragmentado, falido, problemático. Por isso que eu falo que tem que começar desde o começo da história, né? Quem faliu, problematizou tanto o Congo foi o período colonial, foi a ocupação europeia lá no século XIX, que ele pulou aí mais de 100 anos na história aí para contar. Milhões de outros problemas internos, ele nem dá conta de lidar com isso. Mas as declarações recentes mostram que o Congo entende que é praticamente uma declaração de guerra à nova ofensiva do M23, que é esse grupo financiado por Ruanda, mas nem sempre a atuação de Ruanda no Congo foi por meio do M23. O M23, gente, ele é uma novidade que veio depois desses dois conflitos que eu já expliquei para vocês. Ele surge como fruto de um acordo de paz negociado entre Ruanda e o Congo e a região do leste, com todas essas presenças de... tem Hutus do Congo, tem Tutsis do Congo, tem Hutus de Ruanda e tem Tutsis de Ruanda, óbvio. Então, só para vocês entenderem, são etnias diferentes que estão presentes nos dois países. Mas o M23 ele vai surgir em 2009, fruto de um acordo de paz. E aí, em 2000. O M23 ele não surgiu em 2009. O M23, na verdade, ele surgiu em 2012. O M23 surgiu em 2012, ele assumiu diversas formas anteriores. Na verdade, o M23 ele é resultado da formação do RCD, o Reagrupamento Congolês para a Democracia, que era um grupo armado ali no Congo, com apoio de Ruanda. E 30 de junho de 2003, esse grupo RCD participou com o PPRD, que é o Partido Popular para a Reconstrução e Democracia, que era o partido do Joseph Kabila, filho do Laurent Kabila, tá? Que foi quem fez a independência do Congo, né? E também um outro grupo chamado de MLC, que é o Movimento de Libertação do Congo, que seria encarregado de pacificar o país. Aí, em 2009, em 23 de março de 2009, encerrou uma revolta liderada por Tutsis no leste do Congo. Com o tempo, foi encerrada essa disputa. O governo congolês, que é Hutu, foi acusado de não cumprir os acordos de paz que foram acordados lá em 2003, que incluía integrar, em 2009, que incluía integrar os tutsis congoleses ao exército e também à administração do país. Então, em 2012, em abril de 2012, esses ex-soldados tutsis do Congo se amotinaram contra o governo do Congo e o contingente da MONUSCO que estavam ali, que formavam e formaram, né, o M23. 2010, nós vamos ter a criação, o estabelecimento ou o envio de uma missão de paz da ONU conhecida como MONUSCO. E o nome M23, né, ele tem origem, então, na data da assinatura desse acordo de paz, que foi 23 de março de 2009. E a MONUSCO visa manter a paz no que está acontecendo aqui na região. 2012, o M23 ele parte para o ataque de novo para conquistar parte da região e a missão, a MONUSCO, a missão da ONU, ela parte para a ofensiva. E é importante e curioso que essa é uma das a primeira missão na história que a missão de paz tem poder e autoridade para combater e usar fogo. Ou seja, ela não é uma missão de paz que fica ali só olhando, ela é uma força militar de combate. E ela entra em choque e expulsa o M23. Claro que isso não deixa a Ruanda satisfeita, até Uganda, né, que ajuda a treinar um pouco do M23, também não está satisfeito, e o Paul Kagame continua se armando, continua treinando. Uma parte... Na verdade, ele acabou não expulsando o M23, né? Ele apenas arrefeceu a temperatura ali das questões, dos problemas que haviam nesse conflito. A composição do M23 é feita por soldados, ou tem nos seus rankings ali, soldados de Ruanda. Claro que o Kagame, que é o presidente de Ruanda, ele nega a existência desses soldados, mas tem ampla comprovação internacional que o M23 também é composto por soldados de Ruanda, que não estão uniformizados, estão lutando ao lado desse grupo.
O grupo é muito mais forte do que o exército do Congo, altamente corrupto, e nessa nova ofensiva recente foi muito mais forte do que a MONUSCO, a missão de paz. E aí, nesse último ataque, que é o que eles vão capturar aqui a cidade de Goma, que é o hub, né, que é a central aqui dessa região dos lagos, da fronteira de Ruanda com o Congo e do... Na verdade, ali em Goma, são duas províncias, né? Não é só a cidade de Goma, tem o Kivu do Norte e o Kivu do Sul ali como províncias dessa região. Leste todo aqui do Congo, e é nesta última ofensiva que vão morrer 13 soldados da MONUSCO. Ou seja, o M23, ele matou soldados que estavam usando o capacete azul da missão de paz, que era uma missão para combater eles. E essa força toda da MONUSCO, nós estamos falando por volta de 10 mil soldados, mais civis, né, que fazem parte ali de outras funções, esse número é um pouco maior, mas são 10 mil soldados com tropas de vários lugares do mundo, como toda missão de paz. Tem gente da África do Sul, tem muita gente de Bangladesh, tem muitos uruguaios, inclusive alguns que foram mortos aqui nesse confronto, e tem outros países diversos aqui nessa missão de paz. O fato é que Goma é uma cidade grande com 3 milhões de habitantes e ela é uma cidade muito importante para toda essa região. E desde que esse conflito se iniciou, né, nesses últimos anos, o objetivo sempre foi conquistar Goma. E isso agora aconteceu. Pra vocês terem uma ideia, assim, da escala, né, do que nós estamos falando, nessa segunda guerra que aconteceu no final dos anos 90, o número de mortos foi assim, absurdo e foi muito grande. Não de violência direta da guerra em si, mas as consequências todas que trouxeram para as populações, para as pessoas que estavam vivendo por aqui. Nós estamos falando de 1 a 5 milhões de mortos. Esse número, ele é o maior número de mortos num conflito depois da Segunda Guerra Mundial. Desde a Segunda Guerra Mundial até hoje, é o maior número que a gente tem dados sobre isso. Então, não é um conflito pequeno, não é uma guerra pequena. E agora nós estamos entrando possivelmente na terceira guerra, porque, como eu disse para vocês, o presidente do Congo disse que isso é uma declaração de guerra. A tomada de Goma é uma declaração de guerra. A parte da questão étnica, só para relembrar vocês, temos as questões de recursos naturais. E eu comentei que tem os minérios importantes. Na verdade, as minas que estão localizadas aqui próximo de Goma, minas de tântalo, representam 15% do suprimento mundial deste minério tão importante para a fabricação de smartphones. Se fabrica smartphones, é interessante a quem, né? A quem interessa esses recursos naturais, hein? A quem? Ou seja, tem outras questões estratégicas. Tem ouro também, como eu comentei, Ruanda não tem quase nenhuma produção de ouro, mas exporta ouro. Tem recursos naturais aqui valiosos que são parte da equação. E óbvio, né, se eu expliquei ou disse para vocês que Ruanda está minimamente mais organizada que os seus vizinhos, mais estruturada, saiu de um genocídio, conseguiu ter indicadores, está conseguindo receber e usar o dinheiro de doadores internacionais para projetos que fazem sentido, está atraindo investimento, patrocina time de futebol. O país Ruanda patrocina o Arsenal. Então, Ruanda é o... Patrocina o Arsenal, o Bayern de Munique e o PSG. E já tem recebido pressões aí dos políticos aí congoleses pedindo para eles retirarem esse patrocínio por conta do genocídio, né? um hub, é um polo, um case da África, e ele olha para os seus vizinhos, né, o Kagame, o presidente do país, venceu a guerra civil, sobreviveu ao genocídio, colocou o país nos eixos, ele faz parte da minoria, a minoria que governa, organizou tudo isso, se manteve no poder, mudou a Constituição, vai poder ficar no poder mais 2 mandatos ainda, e sabe-se lá se não vai mudar de novo, já tem 60 e poucos anos. Ele olha para o seu redor, para tudo que está acontecendo aqui, fala, mas isso daqui é um completo caos. Por que eu não vou aproveitar essas oportunidades e expandir o meu território, expandir a minha nação, expandir a riqueza de Ruanda e ser um modelo ainda melhor? E nesse processo dele fazer isso, ele tem adotado algumas estratégias que a gente pode encontrar em outros lugares do mundo. Na verdade, dá até para fazer uma comparação, uma analogia, que ele está usando a estratégia do Putin para conquistar esse território aqui do leste
de Congo, análogo ao leste da Ucrânia, quando o Putin começa a sua operação. Ele fala aí da estratégia do Putin, né? Mas quem apoia o Paul Kagame? Ruanda aceitou receber asilados do Reino Unido. A União Europeia assinou um acordo estratégico com Ruanda a respeito dos minerais em 2024. Foi uma provocação ao Congo esse acordo. Ruanda colabora com o exército francês para proteger empreendimentos da França contra os jihadistas em Moçambique. Então, Inglaterra, União Europeia e França apoiam o que acontece e o que Ruanda faz no Congo. Operação ofensiva, dizendo que ele estava entrando na Ucrânia para proteger quem? Os russos, etnicamente russos, né, de etnia russa, que precisavam de ajuda, então ele estava indo ali proteger, mas não eram ele, eram os separatistas. É a mesma coisa que o Kagame está fazendo aqui, ele está vindo aqui proteger os Tutsis, que estão do lado de cá, mas não é ele, é o M23, e o M23 são os Tutsis do Congo, mas na verdade tem soldados de Ruanda, do mesmo jeito que tinham soldados russos junto com aqueles que eram adeptos ou separatistas dentro da Ucrânia. A estratégia é a mesma para ganhar território e avançar. Claro, né, Ruanda não é a Rússia e não tem o arsenal militar para fazer uma invasão daquele tamanho. E a lógica proporcional demográfica e territorial é invertida aqui. O gigante é o Congo e Ruanda é o pequeno. Mas dada essa desorganização da África, ou da grande parte dos países da África, Ruanda é um pouco mais organizada. Quem desorganizou a África, né? Diz, fala. Não vai falar. Não vai falar quem desorganizou a África. Por isso que ele começa o vídeo falando do conflito de 1994 e não fala das questões históricas de mais de 100 anos atrás. Organizada está tirando vantagem disso. Tem um outro aspecto importante para a gente entender desse conflito, que ele é um reflexo do cenário geopolítico macro que nós estamos assistindo no mundo. A desordem internacional, o aumento dos conflitos, a invasão da Rússia à Ucrânia, o conflito no Oriente Médio, o Irã com todos os seus aliados e proxies atuando em conjunto, todas essas questões eclodindo e acontecendo vão... Engraçado que ele fala, né? Agressão da Rússia à Ucrânia, vai vendo. Não é a tentativa do avanço da OTAN para se aproximar e ameaçar a integridade territorial da Rússia? Irã e seus aliados. Por que Rússia e Ucrânia? Por que Irã e seus aliados? Quem está no meio dessa desordem que você fala? E quem é que provoca essa desordem? Né? O Ocidente político e econômico que provoca essa desordem. Dando munição para que outros países fiquem mais descarados, assim, mais sem vergonha, sem medo de fazer loucuras. Então, talvez em outro momento... Sem medo de loucuras, né? Não só os países pequenos estão perdendo medo de fazer loucuras, né? O Trump não era um país pequeno, né? Quer anexar o Canadá, o Panamá, expulsar imigrantes, tá nem aí com direitos humanos, né? Não são só os países pequenos que estão perdendo medo, não. Não são só os governantes de países pequenos que estão perdendo medo. Tá todo mundo descarado mesmo. A direita, principalmente, faz o que quer. Pode nadar de braçada, que ninguém faz nada. Você atirar e matar soldados de uma missão de paz da ONU, frontalmente, seria visto como uma agressividade, um movimento um pouco fora dos limites, porque você estaria desafiando, supostamente, o Conselho de Segurança, né, que toma as decisões para esse tipo de missão. E agora... É engraçado. Os países aí nesse conflito estão desafiando o Conselho de Segurança. Israel e Estados Unidos vivem desacatando o Conselho de Segurança. O Trump disse que vai sair da ONU. E tudo bem, você não vai falar nada. Ele não vai falar nada, gente. O Conselho de Segurança, ele está mais dividido do que nunca, porque parte dos membros do Conselho de Segurança estão nos seus projetos expansionistas territoriais. Então, a desordem internacional, ela corrobora, ela impulsiona, ela facilita que países pequenos, menores, também sintam-se à vontade em dar andamento para os seus projetos ambiciosos e agressivos e violentos e de conquista.
Esses projetos agressivos, violentos, ambiciosos dos países menores são apoiados pelos membros mais fortes. Todos do Ocidente estão apoiando esses pequenos conflitos aí. Os países pequenos territorialmente, economicamente, são apoiados por esses gigantes econômicos. E o mundo está calado, e você está calado para a realização desses projetos. O conflito não é de hoje, eu acabei de explicar para vocês, ele já é uma coisa que acontece há 30 anos, mas você partir para uma ofensiva contra uma missão de paz e matar vários soldados de vários outros países do mundo, sem medo, e o mundo está meio calado. O mundo está calado, né? Está todo mundo calado. É engraçado a preocupação dele com os soldados da ONU e nenhuma preocupação com o que ocorre em Gaza, a expulsão dos imigrantes dos Estados Unidos, refugiados oprimidos na Europa. Para ele, essas vidas valem muito menos do que as vidas dos soldados da ONU. Chega, gente, chega, né? Acho que tá bom aqui, por aqui esse vídeo. Vamos parar por aqui. No mais ali, ele vai ser meio repetitivo nas coisas. Um abraço, até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Um abraço, até a próxima.